Bom dia, meus amigos, amigas, meus seguidores, muito bom dia, muito obrigado por ter vindo aqui para dar uma força para mim no meu canal. Então, eu fiquei ouvindo esses dias todos nas redes sociais o Zezé de Camargo falando das filhas do Silvio Santos. O Zezé de Camargo fez muito errado. Quando o Zezé de Camargo não era ninguém, que vivia passando fome e correu lá para casa do pai, mas a mãe, porque não tinha nem o que comer e já tinha filhos, o pai dele pegava e trabalhava de pedreiro, trabalhava lá porque montaram da cidadezinha lá da roça, a mãe cheia de filho, pequeno, sem comida para ninguém. Aí o pai veio para a cidade, foram morar numa casazinha que chovia tudo dentro. O pai dele pagava para as pessoas pedir música deles no rádio, até que o São Francisco fez a carreira deles, na verdade, fez o nome deles, né, aparecer, depois que ele estava com o Luciano. Aí perdeu aquele irmãozinho primeiro, depois foi o Luciano. Aí ficou famoso. Quem fez o Zezé de Camargo e o Luciano famoso foi o povo, e o povo pobre. Porque o povo rico não curte esse tipo de música. Eles gostam de música de concerto, de essas músicas assim, que eu não sei falar nem os nomes que eles gostam. Então, gosto daqueles caras de nome famoso lá, que canta aquelas músicas. Música do MPB, que eles gostam, cartão do Veloso lá, o Gil, esse povo, Leninha, esse povo, eu gosto desse povo, Bethânia, essas pessoas daquelas músicas do MPB que eles gostam. O nome aquele cantor que morreu, como que é o nome? Tim Maia. Eles não vão passar perto tempo para ouvir música sertaneja. A gente rica não gosta de música sertaneja. Nem curte esse tipo de música, por exemplo, música brega. Aí o Zezé de Camargo querendo se engrandecer lá porque recebeu o Lula. Mas o Zezé de Camargo também já fez até campanha pro Lula. Abraçado com o Lula, abraçava com o Lula para lá para cá, pedia voto pro Lula. Então, agora, porque o Silvio Santos, ele recebia todos os presidentes, ele recebia lá no SBT, todos. Fernando Henrique Cardoso, José Sarney, o Temer, que foi um golpista, mas ele recebeu como presidente, Lula, Bolsonaro, todos ele recebeu. O Silvio recebia todos. As filhas dele só estão cumprindo as mesmas agendas do pai delas. Que o pai delas é um homem que recebia todo mundo com alegria para fazer entrevistas, essas coisas. E quem não. Eu cresci assistindo o Silvio Santos. Então, Silvio Santos nunca falou de política lá no partido dele, assim, lá no programa dele, falando a favor de político. Se o genro dele foi político, o Silvio não tem nada a ver com isso. Nem a Patrícia. A Patrícia não é política. Quem foi o marido dela, não ela. E ela não chamou o Lula lá para fazer política, ela chamou lá para fazer entrevista. E o Lula queira o pessoal que goste, queira e não gosta. O Lula é o presidente do Brasil. Então, ela tinha que chamar o presidente é o Lula. O Bolsonaro não é mais merda nenhuma. É um cafajeste internado lá que tá só porque foi internado tá inventando um monte de doença. Mas ele tinha um porte atleta que não sentia nada. A Covid, se desse nele, era apenas uma gripezinha ou um resfriadozinho. Era para nós parar de mimimi. Era para poder, vai chorar até quando?
Imitou as pessoas morrendo sem fôlego, eu perdi pessoas morrendo sem fôlego, amigos, colegas de parecendo como se fosse irmã, morrendo sem fôlego. Por isso, Bolsonaro, você tem que pagar. 27 anos é pouco demais. No Brasil realmente não tem lei. E se eles votarem esse negócio de desimetria lá, vai acabar a lei, mas aí é pra soltar tudo quanto é bandido também. Fernandinho Beiramar, Marcola, o menino lá que deu a facada no Bolsonaro também já pagou a parte dele, já está com muitos anos já preso já pode ser solto também. Eu não acredito na facada, né? Mas diz que quando o Bolsonaro era presidente, ficou 4 anos sem precisar fazer nada, tudo outra coisa ele culpa a facada. Mas ele já tinha problema de estômago, tinha um corte feito no estômago enorme. Aí ele culpa a facada, uma facada que nem sangue ninguém viu. Então, aí, agora depois de 4, 5 anos depois, ele está adoecendo todo dia por causa da facada que levou. O Adélio, coitado, está jogado na prisão, sem poder receber visita, sem poder conversar com ninguém, nem com as irmãs, para cumprir uma coisa que se ele tentou fazer, foi mandado para poder aquela facada que elegeu o presidente Bolsonaro. Bolsonaro não tinha condições de ser presidente, os filhos dele também não têm. Eles não têm inteligência, eles não têm capacidade para governar um país. Não tem. Por mais que as pessoas estejam todas iludidas, porque é uma seita, né? Quando é uma seita, as pessoas fazem a cabeça de outras, fica iludida, fica desesperado, morre pelo líder, né, da seita, mas capacidade para poder ser presidente, nenhum deles não tem. Se for eles voltar a ser presidente, o pessoal vai voltar para a Feira do Osso, vai voltar a ficar sem poder comer nem ovo, vai poder não poder sair de carro, porque não pode pôr gasolina. O que tiver de vender para os Estados Unidos, eles vão vender por qualquer outro país rico, para a Arábia, por exemplo. Eles vão vender, vai trocar troco de joia, né? E depois fica a joia para eles. O que é isso? Roubo. Aí, miliciano que já foi condecorado dentro de prisão pelo Flávio Bolsonaro. Flávio era o chefe dos milicianos lá no Rio de Janeiro. Agora fica aí querendo ser presidente do Brasil. Quem votar nele é mais idiota do que ele, eu acho. Porque não tem condições nenhuma. Michele, que se finge de crente, se faz de santinha agora, depois que saiu do pega-pega antes de casar com o Bolsonaro, agora virou uma santa. Vai para a igreja, chega lá na igreja, faz do altar um palanque político para poder pedir voto para os irmãos. E os irmãos falam que Bolsonaro é enviado por Deus. A Bíblia diz que ia aparecer muitos falsos Cristo, muitos falsos profetas, e que ia enganar até mesmo os escolhidos que iam ser enganados. Então tá aí, os escolhidos estão sendo enganados pelo Bolsonaro. Até os escolhidos, que era evangélico, que era católico, praticante, estão iludidos com o Bolsonaro. Estão amando um falso Cristo e idolatrando também um falso Cristo. Um cara falou que era a favor da tortura, que era a favor, elogiou o Coronel Ustra, um cara que nem no quartel não conseguiu parar, porque ninguém combina com ele. Todo mundo sabe que ele não vive com aquela mulher lá é só a representação para poder fazer de conta que é casado, mas ele não gosta de ninguém, ele não consegue conviver com ninguém, que ele é muito ruim, é a pessoa mais ruim. Quem votou no Bolsonaro, pede perdão para Deus, confessa, vai se ficar crer em Deus de verdade, de coração, de alma pura. Esquece o Bolsonaro, vai amar Deus sobre todas as coisas. Deus é o Pai Celestial, que nos abençoe, que nos ajude. Fraternidade cristã, amor, paz, perdão.
É isso aí.